Saudações pessoal, como é que vão vocês? Estamos aqui para conversar hoje um pouquinho a respeito do início de uma nova fase da história europeia, que é chamada de Baixa Idade Média. Então veja, eu vou fazer uma pequena retomada para depois a gente avançar. Em geral, quando a gente estuda a história da Europa, durante a Idade Média, século V ao século XV depois de Cristo, a gente costuma dividir em duas grandes fases, em dois grandes períodos. O primeiro período chamado de Alta Idade Média, que vai do século V até aproximadamente o século XI, e o outro período chamado de Baixa Idade Média, que vai, portanto, do século XI até aproximadamente o século XV. A grande característica da chamada Alta Idade Média qual que é? Dentro da Europa, a característica principal da Alta Idade Média é o processo de formação até chegar ao auge do feudalismo. Já na Baixa Idade Média, a gente vai ver a crise e a decadência do feudalismo. E o desenvolvimento e a gestação de uma nova realidade social, econômica, cultural e, com o tempo, política ligada à formação do capitalismo. Então, o capitalismo é o novo mundo que vai destruir o feudalismo. Só que isso não acontece de uma hora para outra. Essa transição entre feudalismo e capitalismo vai levar toda a Baixa Idade Média e não vai se completar. Vai levar do século XII ao século XV e não vai se completar. Do século XV ao XVIII, ainda nós vamos estar vivendo na Europa a transição do feudalismo para o capitalismo, e só com o século XVIII e XIX, com a chamada Era das Revoluções, Revolução Industrial, pensamento iluminista, Revolução Francesa, que são temas que a gente vai discutir em outros momentos, só aí que a gente considera que a transição do feudalismo para o capitalismo está completa. Então, nessa fase que nós estamos ingressando da história da Europa, a Baixa Idade Média, o que a gente vai tentar conversar é quais são os fatores que levaram ao declínio do feudalismo. E como é que o capitalismo começa a se formar, começa o seu processo de gestação, de formação, de desenvolvimento inicial. Numa realidade, a Baixa Idade Média, em que o mundo feudal medieval ainda era predominante, mas que, aos poucos, o desenvolvimento do capitalismo vai ocupando um lugar cada vez mais importante na realidade europeia e vai levando a um declínio cada vez mais acentuado do feudalismo. É esse processo que nós vamos tentar discutir. Dá uma olhada aqui comigo. Então veja bem, o nosso tema aqui hoje é o início da Baixa Idade Média, e o processo histórico que marca o início da Idade Média ficou conhecido como Cruzadas, que é um conjunto de guerras religiosas que vai se desenvolver aí nos séculos 11, 12 e 13. Final do século 11 e vai se desenvolver nos séculos 12 e 13. Então você poderia me perguntar assim, mas espera aí, Osmar, se você disse que a Baixa Idade Média é um período de decadência do feudalismo, de crise feudal e formação do capitalismo, uma gestação, né, uma formação inicial do capitalismo, o que uma guerra religiosa tem a ver com isso? É precisamente isso que nós vamos tentar entender. Mas para entender o que são as cruzadas e o que é a Baixa Idade Média, primeiro a gente precisa entender como o feudalismo entrou em crise, como e por que o feudalismo entrou em crise. Então, acompanhe comigo, por favor. No século XI, gente, a Europa chega numa situação em que a sociedade feudal gera as condições da sua própria decadência. O que quer dizer isso? Quer dizer que o século XI é o início da Baixa Idade Média, porque é o início da crise do feudalismo. Alguns historiadores falam que é o século XII, mas eu considero o século XI por causa da origem das cruzadas e da crise feudal. Mas sempre que a gente pensa em crise, sempre não, né? Costumeiramente, quando pensamos em crise, nós pensamos numa situação problemática, numa situação em que uma realidade teve um problema de mau funcionamento e por isso entrou em crise. E na verdade, o nosso querido amigo Karl Marx, o filósofo, economista, sociólogo alemão, ele já tentou explicar para a gente que, na verdade, dentro da realidade humana, a crise não é necessariamente um sintoma do mau funcionamento de uma realidade. A crise pode ser o produto do seu bom funcionamento. E é exatamente isso que aconteceu no mundo feudal.
o que aconteceu? Olha só, o feudalismo entregou o que prometeu, ou seja, o feudalismo cumpriu com o que se esperava dele. Por quê? Porque o feudalismo começa a se formar, se você se lembra bem, na fase final do Império Romano, que era a fase da crise do escravismo romano, a grande crise, a crise geral do mundo romano, do século III ao século V depois de Cristo. Nesse processo de crise do mundo romano, o que é que estava acontecendo? Guerras, invasões, guerras civis, ataques e saques às cidades, falta de trabalhador escravizado, que era a base da mão de obra, levando a população a fugir da cidade, êxodo urbano, fugir da cidade e ir para o campo para tentar se proteger ali, os senhores de terra se fechando nas suas terras, formando exércitos particulares e se tornando uma espécie de nobreza dominante que manda na sua terra e se fecha economicamente para subsistência, etc., se fecha socialmente, né, em camadas sociais, os senhores de terra e os guerreiros, uma camada dominante, a nobreza, e os trabalhadores camponeses, uma camada dominada, os servos. Mas nesse processo, gente, o que acontece? O feudalismo começa a se formar exatamente por causa do caos que tinha se tornado o mundo romano, na crise final da história da Roma Ocidental e no período inicial da Idade Média. Era uma crise marcada por caos social, econômico, político. Com a queda do Império Romano não havia mais um governo centralizado, um sistema de leis, uma força militar que garantisse a ordem social. Não havia mais, com a queda do Império Romano, uma economia centralizada e não havia mais nada que impedisse as invasões dos povos bárbaros germânicos. Então, era um processo de guerras internas e disputa de poder, era um processo de formação de reinos germânicos, era um processo de invasões e guerras de outros povos que não se fixaram na Europa, mas invadiram, saquearam, causaram bastante destruição e bastante problema social. Então, nesse cenário, o que acontece? O feudalismo nasce como uma espécie de tentativa de estabilizar essa situação tão caótica e tão confusa na fase final do Império Romano e na fase inicial da Idade Média. E o feudalismo consegue fazer isso. Por quê? Porque com o fechamento das áreas rurais, com o poder se fragmentando e cada senhor feudal comandando seu feudo com sua força militar privada, isso leva a um isolamento das regiões e garante o fim das guerras, o fim não, porque acabar completamente não acaba, mas há quase desaparecimento das guerras internas e das invasões. Por que quase acabam as guerras internas? Porque os senhores nobres, os senhores feudais, pararam de disputar as terras por guerra e começaram a fazer negociações de apoio militar chamadas de relação de suzerania e vassalagem, que a gente já discutiu. As invasões estrangeiras também vão parar. As últimas invasões aconteceram nos séculos 9, 10 por ali, que foi a invasão do século 9, que foi a invasão dos vikings e dos búlgaros, dos húngaros. E acabou. Acabou por quê? Porque como os feudos são fechados, quase não tem cidade, quase não tem comércio, quase não tem circulação de pessoas e riquezas, não vale mais a pena invadir a Europa. A Europa virou uma região pobre. Então, o que acontece? O isolamento dos feudos garante a defesa das zonas feudais e as cidades deixam de ser áreas interessantes para as invasões. Então, nesse cenário, o que nós temos? Nós temos um processo de, com o fim das invasões bárbaras germânicas e a diminuição das guerras internas, nós temos um processo de estabilidade social. Ou seja, as pessoas têm mais tranquilidade para viver dentro dos feudos. E com mais tranquilidade para viver, elas vão criando, né, com essa tranquilidade, elas têm tempo livre e têm segurança para criar novas soluções econômicas também. Como, por exemplo, novos tipos de arado com ponta de ferro para tornar a agricultura mais produtiva e a sociedade menos precária e miserável, ou seja, aumentar o grau de prosperidade da sociedade. Isso é chamado de melhorias técnicas, né? Com essa tranquilidade, não tem tanta destruição de colheita, então tem um pouco mais de prosperidade, não tem invasão, não tem saque. Com esse fechamento dos feudos, as doenças não vão se espalhar. Então menos gente vai morrer, vai ter mais trabalhador fixo, sem grandes variações no número de pessoas capazes de trabalhar e produzir dentro do feudo. Nós vamos ter a possibilidade de outros avanços técnicos, como por exemplo, usar as terras sem medo de que elas sejam
as plantações sejam destruídas, isso vai permitir o uso de técnicas de revezamento, né? de cultivo revezado da terra, que é essa agricultura que separa, né, essa agricultura feudal que separa os terrenos e deixa sempre um terreno descansando para recuperar a fertilidade. Então a agricultura está sempre podendo produzir cada vez mais. Nesse cenário, o que nós temos? Fim das invasões, beleza, estabilidade social, morre menos gente, porque não tem tanta guerra, as pessoas vivem mais, melhora a produção econômica, porque não tem tanta destruição e devastação e tem possibilidade de desenvolver melhores técnicas para aumentar a produção agrícola. Isso vai permitindo que as pessoas vivam mais, vivam melhor e morram menos. Então, as pessoas vivem mais anos, as crianças têm melhores chances de sobreviver à infância, que é a fase mais frágil, né, do desenvolvimento humano. E o isolamento dos feudos diminui a quantidade de epidemias e pestes e doenças infecto-contagiosas, como essa epidemia viral que nós estamos vivendo aqui. Né? Os feudos eram uma espécie de quarentena permanente. E isso permite o que então? Permite que a população comece a crescer. Né? Essa prosperidade vai gerando um crescimento populacional. E esse crescimento acaba virando um boom demográfico, ou seja, um crescimento descontrolado. Por que acaba virando um crescimento descontrolado? Porque tem recurso para alimentar todo mundo. Então a população cresce, as famílias têm muitos filhos, os filhos não morrem na infância, formam famílias, essas famílias têm muitos filhos, e os idosos, as pessoas vão vivendo até se tornarem idosas, não morrem mais tão cedo. Então esse processo exige que o feudalismo vá se expandindo, e ele vai se expandindo. Né? Ai, meu pescoço. É por isso que quase, em várias regiões da Europa, quase acabam as áreas de reserva florestal. Porque precisa de terra para produzir agricultura, para expandir as áreas férteis do feudo. Então, nesse cenário, entre os séculos 9, 10 e até o século 11, nós temos um processo de crescimento populacional e um processo de expansão das áreas feudais. Porém, há um limite para essa expansão das áreas agrícolas feudais. Qual é o limite? O limite é o limite geográfico. A Europa é um continente relativamente muito pequeno. Tem muita cadeia de montanha, onde não é possível plantar. É cercada por mares, tem muita península, né? Áreas montanhosas, terra pouco fértil em muitos lugares. Então não dá para expandir eternamente as áreas agrícolas feudais para poder o feudalismo absorver esse crescimento populacional e não gerar desequilíbrio, não gerar sobra de gente, né? Gente sem terra, gente sem comida, gente sem condições de sobrevivência. Não é possível eternamente expandir a produção. E aí o que vai acontecer? No século XI vai acontecer exatamente isso. Olha só. Né? O aumento demográfico vai ser tão significativo que lá no século XI, a Europa, século XI são os anos 1000, a Europa já não vai mais ter condição de expandir novas terras agriculturáveis dentro da Europa. Então vai começar a ter muita gente para pouca terra. Isso é uma crise. Isso é uma crise de bom funcionamento, quer dizer, o feudalismo funcionou tão bem que melhorou as condições de vida, melhorou o nível de conforto, melhorou a prosperidade, permitiu um crescimento demográfico que se descontrolou. E esse crescimento demográfico, produto do bom funcionamento, leva ao mau funcionamento, leva à crise, porque leva à falta de terras, à falta de recursos, à falta de alimentos e, portanto, vai dar pau. Qual é o pau que vai dar? Quais são as manifestações dessa crise? Ou seja, como é que a gente percebe que tem uma crise? Primeiro, insuficiência de terra, né? Não tem terra para todo mundo. E o pior é que passa a faltar terra para todas as camadas da sociedade feudal. Então falta terra para os camponeses, que não vão ter terra para plantar, e não vai ter espaço para todo mundo dentro do feudo. Muito camponês vai passar a ser expulso do feudo. Só que não vai ter espaço também para a nobreza. Então, segundos filhos, terceiros filhos da nobreza, de senhores feudais, também não vai ter terra para herdar, porque a herança era só para o mais velho. Não vai ter guerra para conquistar novas terras, porque não tem terra para ser conquistada, velho. Nova terra, não. Então isso vai levar o quê? A que essa nobreza sem terra se torne os chamados cavaleiros andantes, ou seja, nobres, filhos de senhores feudais ou não, mas nobres guerreiros que, por causa da insuficiência das terras, não tem feudo para todo mundo e não tem nem lugar para lutar nos exércitos feudais de todos os feudos, não dá para sustentar tanto nobre assim dentro do feudo. Algumas dezenas ok, mas centenas não. Então o que acontece?
esses nobres se tornam cavaleiros andantes, ou seja, eles se tornam nobres que viajam de região em região, prestando serviço como mercenários nas cidades, né, para ajudar a proteger as zonas urbanas, ou então eles mesmos são saqueadores, que atacam e saqueiam essas cidades, essas zonas feudais. Além de que os camponeses também sem terra suficiente, os camponeses também vão virar assaltantes, salteadores, ou seja, criminosos, fora da lei. Gente que vivia nas estradas, nas florestas, esperando os raros viajantes, comerciantes que viajavam às vezes de uma cidade para uma zona feudal para vender suas mercadorias, vão passar a correr sérios riscos. Então, nesse cenário, o que é que nós temos? Nós temos uma Europa em crise cada vez maior. E essa crise vai gerando problemas sociais muito graves. Eu chamei aqui de fome, peste e guerra, mas por favor, não vai confundir com a grande fome, peste e guerra, que é lá do século XIV. Né? Aqui nós estamos no século XI. É 3 séculos depois disso aqui, que é a peste negra, que matou 1/3 da população da Europa, que é a Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, que é a Grande Fome, que foram 3 anos seguidos de péssimas colheitas. Não é isso. Aqui a fome é no sentido de ter muita gente sem terra que não tem o que comer. Aqui a peste significa essa galera que não tem mais espaço no feudo começa a circular pela Europa, atacando cidades, sei lá mais o que. E isso facilita a difusão de doenças e epidemias. E aquela estabilidade social vai acabando. Guerra são os cavaleiros andantes que fazem guerras particulares, né? Não são grandes guerras necessariamente. São guerras particulares de atacar feudo aqui, atacar uma cidade ali para tentar saquear e tentar melhorar. Então qual é a solução para esse problema? É o ponto 4. A solução é a necessidade de expansão do feudalismo. Ou seja, a única solução capaz de tirar o feudalismo dessa crise é formar novos feudos, para aliviar esse excesso populacional, poder criar novas relações de suzerania e vassalagem para os nobres sem terra receberem terras, fazerem ali seus exércitos feudais e conseguirem ter condições de se tornarem inseridos na sociedade novamente. Para os camponeses também, a solução é expandir. Expandir, fazer guerra contra outros povos, conquistar terras fora da Europa. Para ter novos feudos, para ter novas áreas agrícolas, para ter lugar onde esses camponeses pudessem receber lá o seu manso senhorial, o seu manso servil, e poder produzir para a sua subsistência, mesmo tendo que pagar pesados impostos para os senhores de terra. Percebe, então? Só que não tem como fazer expansão. Não tem como organizar uma grande guerra europeia de expansão. Por que não? Primeiro, não tem governo centralizado para unificar os exércitos e fazer guerra de expansão. Isso exige uma força militar muito bem coordenada e centralizada. Não tem governo centralizado na Europa, porque cada senhor feudal manda no seu feudo. Lembra disso? Pois é. O segundo elemento é que, além de não ter um governo centralizado para poder impulsionar esse movimento de expansão e guerra externa, os senhores feudais, você poderia estar pensando assim, bom, os senhores feudais podem fazer guerra por conta própria. Aí é que está. Os senhores feudais não conseguiam sequer perceber que a crise era global, que a crise era do sistema feudal. Porque os senhores feudais, eles viam a situação na sua região. Então o que eles viam na sua região? Como não tinha muito contato entre as regiões da Europa, os senhores feudais não sabiam que estava acontecendo a mesma coisa que estava acontecendo ali no feudo dele, praticamente em todos os lugares. Ele sabia dos feudos daquela região. Mas dos feudos, sei lá, o cara é um senhor feudal francês. Será que ele sabe que está acontecendo a mesma coisa no Sacro Império Romano Germânico? Não sabe. Será que ele sabe que está acontecendo a mesma coisa na Inglaterra? Não sabe. Entendeu? Então, qual é a percepção que esses nobres têm? A percepção do sintoma da crise e não da crise em si. Qual é o sintoma da crise? Caos social, saqueadores, assaltantes, cavaleiros andantes. Então o que esses nobres senhores feudais vão fazer? Vão fazer o que muita gente defende que se faça hoje em dia para resolver o problema da criminalidade. Bandido bom é bandido morto. Vão usar da força militar para reprimir esses movimentos, essas revoltas populares, esses bandos de saqueadores, salteadores, etc, etc, etc. Resolve o problema? Momentaneamente parece que sim, mas é por muito pouco tempo. Por quê? Porque a população volta a crescer. Bandido bom é bandido morto, mas tem uma fábrica de pobres, miseráveis, marginalizados, excluídos, que são a versão feudal de vida louca. O que é a vida louca moderna? É a pessoa que não tem nada a perder, tem muita coragem e não tem nada a perder, e se arrisca. Se arrisca na vida do crime para ganhar poder e ganhar
status e ganhar riqueza agora, mesmo que a vida louca, né? Mesmo que você possa ser preso ou morto por um rival ou morto pela polícia a qualquer momento. Então, o vida louca feudal, quem que é? É o salteador, o assaltante da estrada, é o cara que atacava os bandos de pessoas famintas que atacavam as cidades para saquear, e são os vida louca. Os caras não têm nada a perder. E o senhor feudal tenta reprimir, as cidades tentam se fechar de muralhas para se defender, e isso não resolve a situação. Bandido bom, bandido morto não resolve a situação na época feudal e nem agora. O que resolve a situação é compreender o caráter estrutural da crise e combater a crise. Mas ninguém tem condição de fazer isso, a não ser uma instituição de poder. A única forma organizada de poder na Europa, centralizada, unificada, com presença em todo o continente europeu, com terra espalhada em tudo quanto é canto da Europa e que tinha sim condições, porque era uma verdadeira rede de informações e de controle ideológico do conhecimento e da mentalidade da sociedade. Tinha uma instituição que tinha condições de saber o que estava acontecendo em todos os lugares e tinha um comando centralizado para tentar arrumar uma solução. Quem era essa instituição e essa forma de poder centralizado que existia na Europa e sobreviveu ao Império Romano, sobreviveu à queda do Império Carolíngio e continuou sendo muito forte e muito presente em todos os lugares? Quem? O quê? Sério? Acertou. A Igreja Católica. Por isso que a mentalidade religiosa medieval vai fazer com que a tentativa de expandir o feudalismo através da guerra para conquistar terras, formar novos feudos e aliviar o excesso populacional na Europa, só pode ser uma guerra de expansão religiosa. Só pode ser uma guerra motivada e impulsionada pela Igreja Católica. Né? Por isso que vai ser, então, chamada de As Cruzadas. Esse movimento de expansão, guerra e luta por conquista de territórios a partir de uma desculpa religiosa. Mas qual é a desculpa religiosa que eles vão usar? A necessidade de vencer os infiéis. Quem são os infiéis? Os árabes. E por que eles são infiéis? Porque apesar de acreditar no mesmo Deus dos cristãos, lembra da aula sobre o islamismo? Eles não acreditavam em Jesus Cristo como Salvador. Então eles são infiéis, eles não são fiéis ao sacrifício de Cristo. Então eles são inimigos da fé cristã. E principalmente por quê? Porque esses infiéis, os árabes, tinham formado um império tão gigantesco que, além de dominar terras na Europa e oprimir cristãos na Península Ibérica, os árabes tinham dominado a chamada Terra Santa, que é a cidade de Jerusalém, onde Jesus cresceu. Cresceu não, desculpa. Ele cresceu em Belém, da Galileia. Ele nasceu em Nazaré, cresceu em Belém e fez seus milagres, ensinou seus discípulos, desenvolveu suas lições em Jerusalém. Foi em Jerusalém que Jesus Cristo foi morto, foi em Jerusalém que, de acordo com a teologia cristã, ele ressuscitou e salvou a humanidade do mal, salvou a humanidade do inferno, salvou a humanidade dos seus próprios pecados. Então, se essa Terra Santa está na mão dos árabes, qual é a guerra de expansão que nós vamos fazer, nós, os europeus cristãos? Guerra de reconquista da Terra Santa. Uma guerra para expulsar os árabes da Terra Santa, agradar a Deus e, ao mesmo tempo, formar no caminho para a Terra Santa e lá na Terra Santa novos reinos feudais, onde seria possível desenvolver suzerania e vassalagem para a nobreza receber terras e se tornar senhora feudal, e senhoria e servidão, para os servos receberem seus mansos servis, terem condições de trabalhar, sobreviver e pagar impostos e trabalhar de graça para o senhor feudal nas terras do manso senhorial. Esse é o esquema. Aí você poderia me dizer assim, nossa Osmar, quer dizer então que foi de propósito uma manipulação religiosa que a Igreja Católica criou, uma desculpa, uma invenção, só para forçar as pessoas a lutarem nesta guerra santa para conquistar terras e salvar o feudalismo? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a Igreja Católica percebeu que o problema era falta de terra e excesso de gente. Porque a Igreja Católica tinha presença em todos os lugares. A Igreja Católica percebeu que a crise era resultado de uma crise da economia feudal.
eu estou dizendo que a igreja soube criar uma solução, ou pelo menos tentar criar uma solução para essa crise. Uma expansão militar para conquistar novos territórios, formar novos feudos e aliviar o excesso populacional. E eu disse também que a igreja vai, como ela é uma instituição religiosa, ela vai usar um motivo religioso. Mas eu não disse que as pessoas da igreja, o Papa, o alto clero lá, os cardeais, arcebispos e bispos, eu não disse que eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam profundamente nisso. De que eles estavam fazendo uma guerra santa em nome de Deus mesmo. Por quê? Porque até a maneira como eles explicavam para eles mesmos por que a crise estava acontecendo, ou seja, a maneira como eles diziam dos motivos da Europa estar vendo uma crise, da Europa cristã estar vendo uma crise, eles colocavam a religião. Por quê? Porque a religião era a base da mentalidade, a religião exercia o monopólio, o controle exclusivo sobre o conhecimento, sobre o desenvolvimento filosófico, sobre as informações. Então, o que a igreja acreditava e levou a sociedade a acreditar junto? Que a crise vinha do fato de que Deus estava puto com os cristãos europeus. E Deus estava puto por quê? Porque Deus deu a Terra Santa para ser um lugar de adoração, onde seu Filho encarnado Jesus sacrificou-se em nome da humanidade, e os cristãos não estão preservando esse negócio aí. Tá ok? Os cristãos não estão defendendo a Terra Santa, tá ok? Então, Deus está puto e está castigando. Como que Deus está castigando? Com a crise. Com a crise do feudalismo. Com a crise do excesso populacional. Com a crise da falta de terra. Com a crise da volta das guerras internas. A volta da instabilidade. A volta das epidemias. A volta dos problemas sociais. Então, como resolver essa crise que acontece no mundo feudal, mas que é entendida como uma crise religiosa, entendida como um castigo divino? Uma solução religiosa. As cruzadas, as guerras santas em nome da cruz de Cristo, por isso cruzadas. Tá certo? Então olha só. O Papa da época era esse tiozão chamado Urbano II. Veja bem, você pode colocar esse nome no seu filho, né? Se você um dia tiver um filho ou uma família, você pode chamar assim. Meu filho vai chamar Urbano. Urbano da Silva. Urbano Soares. Urbano Pinto, enfim. O Papa Urbano II, ele vai convocar uma grande reunião de todo o clero católico, o alto clero católico, né, os altos cargos de poder dentro da Igreja Católica, e essa reunião vai ser chamada de Concílio de Clermont, em 1096. Concílio de Clermont. Concílio é uma reunião do alto clero, uma reunião de todas as grandes autoridades da igreja para fazer um concílio, ou seja, para se aconselhar sobre o que fazer na situação da crise do mundo feudal. Concílio de Clermont, porque essa grande assembleia da igreja foi feita na cidade francesa de Clermont. E aí o Concílio de Clermont vai decidir um monte de coisa lá, e o Papa Urbano II vai encerrar o Concílio de Clermont com um discurso. E nesse discurso o Papa vai dizer mais ou menos o seguinte. Eu não sei decor, mas eu lembro o sentido. Então, eu não vou usar as palavras do Papa porque elas são difíceis de entender, porque é uma língua muito rebuscada, né? uma maneira de organizar as frases um pouco diferente da nossa, e uma maneira de usar palavras bem diferente da nossa. Então, eu vou traduzir se o Papa estivesse falando agora. Ele falou: cristãos de toda a Europa, a parada é a seguinte. Chega de vocês serem idiotas e ficarem fazendo roubos, assaltos, e serem ladrões, e serem salteadores e cavaleiros andantes, porque isso só vai levar vocês para o inferno. Abandona essa vida de pecado e se dediquem à vida de Deus, lutando na Guerra Santa para reconquistar Jerusalém, porque aí vocês vão estar fazendo a vontade de Deus. Vocês que são soldados mercenários e que lutam guerras internas na Europa a baixos salários, para com isso, rapaz. Para quê gastar seu tempo, correr risco de morte, lutando guerras idiotas que não levam a nada, só te dão um salário de bosta? Vai lutar a Guerra Santa. Vai reconquistar a Terra Santa. Vai lutar em nome de Deus na cruzada, porque isso sim vai te dar recompensa eterna. Vai te dar um pagamento maravilhoso, que é a vida eterna no paraíso, muito melhor do que qualquer dinheiro.
Você aí, que fica matando o cristão dentro da Europa, lutando, fazendo guerra interna por causa de terras, para com isso, velho. Vai lutar contra os infiéis, porque essa é a vontade de Deus. Então percebe? Essa é a primeira parte do discurso do Urbano II. Na verdade, o discurso dele é assim: vós, que até agora fostes mercenários a baixos salários, deixai essa vida e vão, bababá, bababá, entendeu? Mas a ideia é essa, que mostra o espírito religioso das cruzadas. Para de causar terror dentro da Europa e vai lutar para cumprir a vontade de Deus contra os infiéis para reconquistar a Terra Santa. A segunda parte, ele revela o quanto a igreja tinha uma percepção da crise econômica e social. Porque aí na segunda parte do discurso o Papa fala assim, aí eu vou usar um pouco das palavras dele. Uma vez que a terra que habitais é pequena demais para a vossa grande população, já que é cercada de picos de montanhas e mares por todos os lados, essa terra mal consegue produzir o alimento para sustentar o seu próprio cultivador, os próprios camponeses. A riqueza da agricultura dentro da Europa não abunda. Não abunda, não é abundante, não é que não tem bunda, não é abundante. E não é capaz de alimentar vossa grande população. Portanto, diz o Papa, tomai o caminho do Santo Sepulcro. Santo Sepulcro é o nome do lugar onde Jesus foi enterrado, porque achavam que ele tinha morrido e acabou, né? E foi no lugar onde ele ressuscitou. Então esse lugar, essa caverna que era o túmulo de Jesus, era para ter sido o túmulo de Jesus, onde ele ressuscitou e, né, venceu a morte e salvou a humanidade, segundo a teologia cristã, virou uma igreja cristã, né, a igreja do Santo Sepulcro. É um local santo, um lugar de peregrinação e tal. Então tomai o caminho do Santo Sepulcro. Arrebatai aquela terra santa das mãos da raça perversa que a dominou. Porque aquela terra é a mais virtuosa de todas. É a terra que Deus prometeu para seus fiéis. Uma terra tão rica de onde emana, né, de onde brota leite e mel. Ou seja, isso na Bíblia quer dizer brota riqueza e prosperidade para todos. Portanto, ide, fazei a guerra santa e tirai Jerusalém das mãos dos árabes infiéis. Esse é o discurso do Papa Urbano. O que esse discurso revela? Esse discurso revela uma clareza impressionante em relação à função religiosa das cruzadas e uma clareza impressionante em relação a o feudalismo está em crise e nós precisamos resolver. Tá certo? Então, é isso que vai impulsionar as cruzadas. O Papa Urbano II vai, então, com esse discurso, convocar a primeira cruzada. Ao todo, vão ser 8 cruzadas oficiais convocadas pela Igreja ou realizadas a partir dos princípios da Igreja Católica. E mais 2 não oficiais que eu vou comentar rapidinho depois. A primeira saiu em 1098 e é essa cruzada convocada pelo Papa Urbano II no Concílio de Clermont, que vai ser chamada de Cruzada dos Nobres. Mas quais são os interesses que são envolvidos então nas cruzadas? Por que? Quem está afim de fazer cruzada? Para que está afim de fazer cruzada? Então, primeiro é o interesse da igreja, que é o interesse de expansão da religião e também expansão do poder e do prestígio da igreja católica. Tá certo? Expansão do catolicismo e expansão do poder da igreja. O segundo interesse é o interesse da nobreza, de conquistar novas terras, formar novos feudos, formar novos reinos medievais, lá na chamada Terra Santa ou no caminho em regiões da Europa Oriental, e poder, então, aliviar a crise do feudalismo. Havia também o interesse de controlar o excesso populacional, né? Controlar o excesso populacional, por quê? Porque com a Guerra Santa, se ela fosse vitoriosa, ia conseguir criar novas terras agrícolas, novos feudos, que iam abrigar essa população camponesa excedente e voltar, então, ao equilíbrio e à estabilidade social que tinha antes. Tá certo? Não sei se vocês estão ouvindo esse barulho de batidas. Esse barulho de batidas é o Nick coçando o seu próprio peito e batendo a pata no chão. E aí, penúltimo, o interesse em alívio populacional, ou seja, emergencialmente a guerra tira muita gente da Europa. Claro que essas pessoas vão voltar, mas só vão voltar se ficarem vivas, né? Então vai morrer muita gente, isso vai dar um alívio populacional. Então vai dar uma equilibrada no rolê. E tinha também um interesse oculto.
Interesse oculto quer dizer o quê? O interesse escondido. Também havia o interesse das cidades italianas, que veja bem, lembra? Mesmo na época do auge do feudalismo, em que a economia se tornou agrária, rural, fechada, voltada para a subsistência, mesmo assim havia algumas regiões da Europa que continuaram sendo importantes centros comerciais. Uma dessas regiões é lá no extremo norte da Europa, a região da Flandres, onde hoje é Holanda e Bélgica, e a outra região é a região das cidades italianas, no sul da Europa, que faziam comércio no mar Mediterrâneo. O problema é que os árabes controlavam o comércio do mar Mediterrâneo. Como os árabes controlavam a navegação e o comércio do mar Mediterrâneo, os italianos não tinham total liberdade de buscar os produtos lucrativos, as chamadas especiarias, que eram vendidas em Constantinopla, no Império Bizantino, eu vou mostrar no mapa já já, eram vendidas em Alexandria, no Egito, eram vendidas em Damasco, Antioquia, Beirute, no Líbano e na Síria. Essas especiarias vinham lá do Extremo Oriente, lá da Índia, lá da China, lá do Japão, lá da Polinésia, às vezes vinham da Arábia, da Pérsia, né? Eram os árabes que traziam esses produtos em caravanas comerciais, rotas marítimas e terrestres, vendiam no litoral do Mar Mediterrâneo, onde os italianos compravam. Então, os italianos só conseguiam comprar esses produtos ultra lucrativos, que eram temperos como pimenta malagueta, noz moscada, cravo, canela, enfim, uma infinidade de temperos e especiarias mesmo, né? Orégano, enfim. Drogas, como o ópio, que não tinha essa política de repressão às drogas que a gente tem no mundo de hoje. Então, isso era mais ou menos um comércio considerado livre. Tinha uma condenação moral, tinha uma condenação da igreja, como tinha a embriaguez, né? A ficar bêbado. Mas, enfim, tapetes da Pérsia, perfumes da Arábia, açúcar da Índia e da Polinésia, que mais? Seda da China, porcelana da China, aço do Japão. Então tinha muita coisa que vinha do Oriente. E quem controlava esse fluxo todo entre Oriente e Ocidente eram os árabes. Então os italianos ficavam meio que com apenas uma migalha desse comércio do Mediterrâneo, desse comércio de especiarias que vinham lá do Extremo Oriente, mas eram vendidas no mar Mediterrâneo. Os italianos ficavam só com o que os árabes deixavam. E os italianos só podiam participar desse comércio se tivessem parceria comercial com os árabes no mar Mediterrâneo. Então tinha um interesse secreto. Qual era o interesse secreto? O interesse das cidades italianas que queriam tirar dos árabes, né, aproveitar a Guerra Santa para enfraquecer o domínio árabe no mar Mediterrâneo e fazer uma abertura do mar Mediterrâneo, abertura da navegação cristã e do comércio europeu no mar Mediterrâneo. Ou seja, é um interesse que está escondido porque é um interesse antifeudal, né? É um interesse que não casa com o feudalismo. É um interesse de expansão comercial que vai contra o fechamento característico da economia feudal. Mas, enfim, é um interesse que estava vivo através das cidades italianas. Aí, minha gente, se liga aqui. Eu disse que vão ser 8 cruzadas no total. Dá uma olhada, por favor, no mapa que eu vou projetar aqui. Olha esse mapa. Vai pausando para você conseguir ver bem o que eu vou falar, porque eu vou falar mais ou menos rápido. Cada setinha dessa de cor diferente representa uma cruzada. Ó. A setinha branca é a primeira cruzada, a setinha verde é a segunda cruzada, a setinha vermelha, deixa eu mudar aqui para o cursor, a setinha vermelha é a terceira cruzada, ela nasce em 3 lugares, são setinhas vermelhas. A setinha, para mim parece roxa, é a quarta cruzada, que começa em Veneza, tá vendo? A quinta cruzada está em dourado, a sexta está em rosa, a sétima está em laranja, a oitava está num azul um pouco diferente. E essas são as cruzadas, beleza. Elas vão se desenrolar de 1098, que é a primeira cruzada, até 1200 e alguma coisa, no século XIII, que é a oitava cruzada. Então não é uma guerra única, travada de modo contínuo. São expedições militares. Depois você olha, porque obviamente que eu não sei isso de cor, também nem me importa em saber. Mas depois você olha no seu livro-texto, dá uma estudada, dá uma olhadinha só para você ter uma noção. Eram expedições que às vezes levavam 2 ou 3 anos, às vezes levavam um pouco mais e tal, mas eram expedições militares que iam e voltavam. Tá? Então não é uma guerra contínua. Dessas cruzadas todas, a única que teve sucesso foi a primeira cruzada, a Cruzada dos Nobres.
porque essa cruzada parte do Sacro Império Romano Germânico, da Flandres e da França, e ela vai atravessar a Europa inteira e vai arrebanhando, né, vai juntando gente da nobreza, que é quem tem treinamento militar, quem tem arma e equipamento militar, vai juntando gente da nobreza para fazer essa viagem, que vai fundamentalmente por terra, né, a não ser com alguns pequenos travessias marítimas, como aqui em Brindisi, na Itália, passando para a Grécia, né, para a Macedônia e tal, e aqui, ultrapassando aqui em Constantinopla, para chegar até as terras árabes, né, atravessar o Império Bizantino, mas é por terra. A primeira cruzada vai ser vitoriosa, porque vai pegar os árabes de surpresa. Não sei se você consegue enxergar, ó, toda essa regiãozinha aqui está marcada de uma maneira de umas listrinhas vermelhas, bem levinhas. Você está vendo? Ó, tudo marcadinho, tudo listradinho. Ó. Listradinho, 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 listradinho. Isso aqui foi o resultado da primeira cruzada, que é a fundação do Reino de Jerusalém. Então eles conquistaram terras lá no Oriente Médio, fundaram um reino, ficaram chocados e assim muito decepcionados, né? Porque eles acreditaram no discurso do Urbano II de que era uma terra que emana leite e mel, e quando eles saem da Turquia, eles começam a ver uma terra cada vez mais, a Turquia está aqui, né? Eles começam a ver uma terra cada vez mais árida, cada vez mais seca, cada vez mais desértica, que só era fértil perto dos rios como o Rio Jordão. E mesmo assim, o Rio Jordão, que eles diziam que era um rio maravilhoso, gigantão, o mais importante rio do mundo, eles chamavam Jerusalém de umbigo do mundo, porque o Rio Jordão foi onde Jesus foi batizado e não sei o quê. O Rio Jordão parecia um riachinho perto do rio Danúbio, do rio Pó, do rio Sena, lá na Europa. Então, veja, as pessoas estavam acostumadas aos grandes rios europeus, esses viajantes experientes, esses nobres guerreiros experientes, acharam aquilo lá uma decepção. Mas, enfim, foi possível expulsar os árabes da região e fundar ali um reino cristão, que a igreja coroou um rei, esse rei nomeou seus líderes militares como seus vassalos, viraram senhores feudais, né, duques, marqueses, condes e barões. E beleza, se formou uma estrutura feudal de sociedade, de economia, de relações de suzerania e vassalagem, relações de senhorio e servidão, e vamos que vamos. Só que não vai durar muito tempo, né? A segunda cruzada vai ter que acontecer, por quê? Porque os árabes vão começar a retomar esse reino de Jerusalém. Vão começar a atacar esses territórios aqui que formaram o reino de Jerusalém e recuperar essas terras. Expulsar os cristãos. A defesa principal dos cristãos estava em Jerusalém, que era a capital desse reino, né? Aqui está Jerusalém, o umbigo do mundo. Mas o resto os árabes vão expulsando. E aí vai a segunda cruzada para tentar dar socorro e ela fracassa também. Depois vem a terceira cruzada, que é chamada de Cruzada dos Reis. Essa cruzada é importante, eu preciso que vocês guardem esse nome, Cruzada dos Reis. Porque é nessa cruzada que 3 reis importantes da Europa vão se unir para fazer a guerra e atender ao chamado do Papa. O imperador do Sacro Império Romano Germânico, o imperador chamado Frederico Barba-Ruiva, que partiu aqui da cidade alemã de Colônia, o rei da Inglaterra, chamado Ricardo Coração de Leão, que partiu aqui do Porto Inglês no sul de Dartmouth, e veio até a França, reabasteceu, veio até a Itália, reabasteceu e aí foi para a Terra Santa por mar. E o rei da França, o Luís IX, que mais tarde vai ser o São Luís, o santo cristão que era rei da França antes de morrer, o santo católico, né? Que vai partir de Paris e vai avançar até Marseille e até Gênova para partirem para as cruzadas por mar também. A única que vai por terra é a cruzada do Frederico Barba-Ruiva. Só que veja, é uma cruzada muito engraçada, muito esquisita, porque o Frederico Barba-Ruiva acaba morrendo no caminho. E aí a maior parte dos exércitos do Sacro Império fazem só um bate-volta lá, não ficam realmente na cruzada. O Luís IX luta na cruzada por 2 ou 3 anos, vê a derrota e retira suas tropas para evitar a derrota total. Quem fica lá insistindo é o Ricardo Coração de Leão. O Ricardo Coração de Leão, inclusive, vai ficar desaparecido uns 10 anos e vai acabar, né, ninguém sabendo o que aconteceu com ele por uns 10 anos, e depois ele vai acabar sendo declarado morto, e o irmão dele vai assumir o reino. Isso vai ser uma tragédia lá na Inglaterra, mas guarda essa informação, porque ela vai aparecer depois.
O fato é que o Ricardo Coração de Leão, antes de sair das cruzadas e depois desaparecer e tal, ele conseguiu um acordo com o imperador árabe, que era chamado Saladino, e esse acordo é que os cristãos teriam direito de visitar a Terra Santa, Jerusalém, sem serem atacados e incomodados pelos árabes, tanto por rotas terrestres como por rotas marítimas. Percebeu? Isso abriu uma puta oportunidade para quem? Para os comerciantes das cidades italianas. Por quê? Porque se agora é possível os cristãos europeus navegarem no mar Mediterrâneo para visitar a Terra Santa de Jerusalém e seus navios não vão ser atacados, os italianos vão aproveitar essa brecha para movimentar seus navios, não para levar peregrinos cristãos, né, fiéis que vão visitar a Terra Santa, mas, na verdade, para fazer comércio no mar Mediterrâneo, para não ter que mais ficar dependendo da autorização dos árabes. Então, olha só, eles vão vir aqui buscar especiarias em Constantinopla, vão vir aqui buscar especiarias e produtos lucrativíssimos em Alexandria e no norte do Egito, vão vir para cá, nas cidades do litoral do Oriente Médio, na Ásia Menor, né, em Antioquia, na Síria, olha só. Então, todas essas cidades aqui vão virar entrepostos comerciais importantes do comércio cristão europeu e italiano, que vai crescer pra cacete por causa disso. Vai crescer tanto que os italianos vão começar a se tornar grandes comerciantes do Mediterrâneo. As cidades italianas, que eram cidades independentes entre si, eram como se fossem cidades-estado ou pequenos reinos, elas vão se tornar grandes potências comerciais e vão começar a rivalizar com o comércio dos árabes e dos bizantinos, do Império Bizantino, que era Constantinopla, aquele comércio tão importante, tão lucrativo. Então os cristãos italianos, os comerciantes italianos, vão querer também entrar no comércio aqui do Mar Negro, e que aqui em Constantinopla era onde acabava a Rota da Seda. E eles vão querer dominar Constantinopla. Por isso que a Quarta Cruzada, olha ela aqui, ó, a Quarta Cruzada, ela sai de Veneza, porque ela é organizada pelo Doge de Veneza, que é o governante da cidade de Veneza, e ela sai de Veneza em direção a Constantinopla e ataca Constantinopla, que era uma cidade cristã também. Não era cristã católica, mas era uma cidade cristã. Então que porra de cruzada é essa que não ataca os infiéis e não tenta reconquistar a Terra Santa? Ela foi apelidada de cruzada comercial. O objetivo era fundar um reino católico aqui, para o Papa expandir o seu poder e para Veneza expandir seu comércio. Percebe? Então é isso, cara. É isso. As cruzadas em si não vão conseguir ter o resultado que a igreja e a nobreza esperavam. Porque depois da terceira cruzada, os cristãos vão acabar sendo completamente expulsos lá de Jerusalém. A quarta cruzada é a cruzada comercial, depois vem a quinta, sexta, sétima, oitava, todas elas fracassam, eu não vou nem discutir isso. Depois, se você quiser, você dá uma olhadinha no livro. Mas as cruzadas vão fracassar do ponto de vista de conquistar terras para formar novos feudos e salvar o feudalismo, e vão fracassar no sentido de combater a crise que a Europa passava. As duas grandes consequências das cruzadas, dá uma olhada aqui comigo no slide, por favor. As duas grandes consequências duradouras das cruzadas vão ser essas aqui, ó. 3, vai. A primeira delas, a expansão do catolicismo, que é um resultado permanente das cruzadas. Realmente, algumas regiões da Europa, como essa região aqui, ó, que não era cristã, foi cristianizada tudo nessa época pelos peregrinos que vieram junto com as cruzadas e tal. Né? Então há uma expansão do poder da Igreja Católica, uma expansão do catolicismo. Segunda consequência duradoura, é efeito colateral, gente. É efeito colateral, não é salvar o feudalismo. É piorar a situação do feudalismo pela reabertura do comércio italiano no mar Mediterrâneo, o aumento da quantidade de produtos comerciais que iam para dentro da Europa pelos italianos, um aumento então da circulação comercial na Europa, e isso vai levar os feudos a terem que se abrir. Os feudos vão querer comprar esses produtos comerciais e a riqueza, que era fechadinha, isolada no feudo, vai começar a circular pelo comércio e vai se concentrar nas cidades, nas mãos dos comerciantes. Então nós vamos começar a ter uma decadência do feudalismo, não por causa daquela crise de bom funcionamento agora, porque deu ruim mesmo o feudalismo. E deu ruim por quê?
Porque a riqueza vai deixar de ser agrícola, vai virar monetária, vai voltar a ser dinheiro. Vai deixar de se concentrar no feudo e vai para a cidade. Vai deixar de ser do senhor feudal e vai ser de uma nova camada social, que é a camada chamada de burguesia, que são os comerciantes. Então isso significa, então, um renascimento do comércio e das cidades que vai levar ao declínio do feudalismo. Esse é o efeito colateral. E o que a igreja e a nobreza queria mesmo, que era o alívio populacional para diminuir a crise da Europa, só foi por um tempinho. Foi uma consequência imediata, mas que não durou muito tempo. Conquistar novas terras foi por pouco tempo, elas foram perdidas. Formar novos feudos então também. A estabilidade social voltou na época em que a cruzada acontecia. Depois de um tempo, dava pau de novo, a crise voltava com tudo. Então, minha gente, essa é a nossa situação, né? Nos séculos 12 e 13, o que as cruzadas vão fazer de mais importante, além da expansão do poder da Igreja Católica, é um efeito colateral. É o renascimento comercial urbano, que é assunto para a nossa próxima videoaula. Tudo bem, minha gente? Então é isso, essas são as cruzadas. A gente se encontra na próxima. Abração, pessoal!